Você conhece a origem de Frankenstein? Chega junto que vou te contar tudo hoje. Mas antes se inscreve, curte e compartilha. Bora! A história de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, começa muito antes de sua publicação em 1818, quando Mary Shelley tinha apenas 20 anos. A origem da história é tão fascinante quanto a própria narrativa, marcada por uma série de eventos extraordinários que influenciaram a criação desse ícone literário. Em 1815, o mundo foi abalado pela erupção do Monte Tambora, na Indonésia, considerada a mais mortal da história. As consequências foram globais, afetando o clima e resultando em um ano sem verão em 1816. Foi nesse cenário sombrio em que, em uma viagem que Mary Shelley, acompanhada de seu marido, o poeta Percy Bysshe Shelley, sua meia-irmã Claire Claymont e o infame poeta Lord Byron, encontraram-se confinados em uma vila perto do lago Genebra, na Suíça. Durante as longas noites tempestuosas, o grupo de intelectuais que agora estavam confinados dentro da cabana propuseram um desafio para passar o tempo. Cada um deveria escrever uma história de terror. Foi nesse contexto que Mary Shelley concebeu a história de Frankenstein, inspirada pelas discussões sobre galvanismo e as possibilidades científicas da época. A publicação original de Frankenstein ocorreu em 1818, quando Mary Shelley tinha apenas os 20 anos. O romance foi inicialmente mal recebido pela crítica, mas ao longo dos anos ganhou reconhecimento como uma obra-prima da literatura gótica, e bem como a primeira obra de ficção científica da história. A história foi revisada por Shelley em 1831, incluindo alterações significativas que a tornaram ainda mais impactantes. A própria Mary Shelley teve uma vida marcada por tragédias e desafios, o que certamente influenciou sua escrita. Ela enfrentou a morte de vários de seus filhos, assim como a perda do seu marido Percy Shelley em um trágico acidente de barco. Essas experiências pessoais adicionaram camadas de profundidade emocional à sua obra. A narrativa de Frankenstein é complexa e estruturada como uma história dentro de outra. Começa com as cartas do capitão Robert Walton à sua irmã, detalhando sua expedição ao Polo Norte. Durante a viagem, Walton e sua tripulação resgatam um homem enfraquecido, Victor Frankenstein, que está em perseguição a uma figura gigantesca avistada anteriormente pela tripulação. A partir daí, Frankenstein relata sua história servindo de aviso para Walton sobre os perigos da obsessão e da busca desenfreada pelo conhecimento. A história de Frankenstein começa com o jovem cientista Victor Frankenstein, que desde cedo demonstra uma paixão pela ciência e pelo conhecimento. Ele decide estudar na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, onde se dedica obsessivamente a descobrir os segredos da vida e da morte. Movido por uma ambição desmedida, Victor se lança em um experimento para criar vida a partir de restos mortais. Após anos de trabalho árduo e pesquisa, Victor realiza um experimento científico não ortodoxo e finalmente consegue dar vida a uma criatura horrenda, utilizando partes de cadáveres e métodos obscuros. No entanto, ao ver o resultado de sua criação, ele fica horrorizado com o monstro que trouxe a vida e foge, abandonando-o à própria sorte. O monstro, rejeitado por seu criador e incapaz de compreender sua própria existência, embarca em uma jornada em busca de aceitação e compreensão. No entanto, em vez de ser recebido com bondade, ele é repelido e temido pela sociedade devido à sua aparência grotesca. Desesperado por encontrar um lugar no mundo, o monstro se volta para seu criador em busca de conforto e orientação. No entanto, Victor continua a rejeitá-lo, desencadeando a fúria e a vingança do monstro. Ele decide se vingar do cientista, causando-lhe dor e sofrimento ao destruir aqueles que ele ama. A história se desenrola em meio a um ciclo de tragédia e redenção, com o monstro confrontando sua própria humanidade e os limites de sua moralidade. Enquanto isso, Victor luta para enfrentar as consequências de suas ações e o preço de sua ambição desenfreada. A narrativa culmina em um confronto final entre criador e criatura, que resulta em tragédia para ambos. Victor morre em sua busca obsessiva por destruir o monstro, enquanto o monstro, consumido pela solidão e pelo remorso, decide se retirar para o isolamento e encerrar seu sofrimento nas águas geladas do Ártico. Assim, Frankenstein é uma história de horror gótico que explora temas profundos como a busca pela imortalidade, a responsabilidade científica e as consequências da ambição descontrolada. É uma reflexão sobre a natureza humana e os perigos de brincar com o desconhecido, que continua a intrigar e provocar reflexão em leitores até os dias de hoje. Um aspecto fundamental da obra é a dualidade entre o criador e sua criatura. Victor Frankenstein representa a arrogância e a ambição humana,
enquanto o monstro personifica a alienação e a busca por aceitação. A complexidade desses personagens contribuiu para a longevidade e a relevância contínua da obra. Além de seu impacto na literatura, Frankenstein influenciou diversas formas de mídia, incluindo cinema, teatro e arte visual. A adaptação mais famosa para o cinema é o filme de 1931, dirigido por James Whale e estrelado por Boris Karloff como O Monstro. Essa versão ajudou a popularizar a imagem icônica do monstro com parafusos no pescoço e a aparência grotesca. E nem tem como falar aqui os tantos outros filmes e personagens que já foram inspirados. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. A interpretação da história de Frankenstein foi amplamente debatida ao longo dos anos, com diferentes teorias e análises surgindo sobre seu significado e suas mensagens subjacentes. Alguns críticos veem a obra como uma advertência sobre os perigos da ciência descontrolada, enquanto outros o enxergam como uma reflexão sobre a natureza humana e a busca pela identidade. Ao longo dos anos, Frankenstein se tornou um ícone cultural, sendo referenciado em inúmeras obras. Em resumo, Frankenstein é muito mais do que uma simples história de terror. É uma reflexão profunda sobre as consequências de brincar com o desconhecido e a busca incessante pela imortalidade. Mary Shelley criou um universo rico em metáforas e simbolismos, que ressoa até os dias de hoje, continuando a inspirar muitas histórias. E é isso, galera! Você já conheceu a origem de Frankenstein? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima! Tamo junto!